Pronto, tá gravando agora. É, alguém caiu aí, não foi? Pessoal, boa tarde para vocês, primeiramente. Boa. Boa tarde, professora. Como é Tudo que bem com a está senhora? sendo? Estou bem, graças a Deus. Como que está sendo a semana de Amém. vocês? Tá sendo bem, Rapaz, tá tá sendo bem. uma bênção. Bem, Que bem. bom. E um pouco corrida a semana. É verdade. Muitas coisas para fazer, né? Tempo passando muito rápido. Eu também comecei a tocar violão, tô aprendendo essa música também que a senhora colocou. Ah, que legal. É muito bom aprender um instrumento. É, Então, gente, primeiramente, quem foi que conseguiu aí terminar as atividades até a 4.1? eu, Eu consegui. eu só enviei, eu só enviei pelo WhatsApp porque pelo modem e pelo Ava tava bugado. Tá vendo a mesma coisa que a senhora tinha mandado. Não, Oxe, é porque pelo Moodle, eu tinha explicado, ele não é recebido pelo Moodle. Vocês iam colocar lá no Drive a atividade. eu coloquei no Drive, tá no meu Drive. Pronto, Aí não enviei pela WhatsApp pra senhora. certo. Aí eu joguei também lá no Drive, a que você me mandou. Porque lá eu consigo ter Tá um vendo? controle melhor, entendeu? E além disso, eu já vou ensinando a vocês como é que funciona o Drive, o Google Docs, né? O Google Planilhas, que a gente vai ver também, vou passar uma atividade para vocês. Então, tudo isso aí vai ajudar vocês, entenderam? Entendi. Ultimamente tô usando muito o Drive. É, Ultimamente. porque é uma forma de você não ocupar a memória do seu celular, do seu computador, né? O Melhor. tablet. Bem melhor. E você pode acessar de qualquer lugar. Às vezes, quando você está em tudo gravado no seu computador, se você vai para outro computador, você fica perdido. E Já foi. hoje em dia, como esses equipamentos dão um problema muito rápido, né? Você não tem esse controle, aí você fica assim, perdido. Esses dias mesmo, segunda-feira, teve uma prima do meu esposo aqui em casa, desesperada, trouxe o notebook dela, porque ela estava fazendo o TCC dela, trabalho de conclusão de curso, né, da faculdade. Aí o computador parou do nada, assim, no final de semana. Ela estava com medo de ter perdido tudo, né, que ela tinha feito. É, ela tinha feito umas 2, 3 páginas, assim, que estudou bastante e fez. E esses trabalhos, para quem já fez, sabe que é desesperador se você perde alguma coisa. E é muito Aí, difícil de fazer, imagine perder. pois é, aí o que, que acontece? Ela veio aqui desesperada, o computador parou. Aí meu esposo conseguiu recuperar os dados dela, porque o HD não queimou. Mas eu já tive experiência de perder um HD com, sei lá, mais de 200 gigas de coisa, eu perdi várias fotos. Eu tinha backup na metade, mas a outra metade eu não tinha backup ainda, então eu perdi, porque ele queimou, né? O HD queimou. E essas coisas, quando queimam, tipo, um HD, o cara tava pedindo para o esposo dessa moça, né, que é prima do meu esposo, tava pedindo R$ 300 para recuperar o HD dele. Pensa aí. Deu sorte que tem um primo que Eita conserta. facada. Pois é muito caro. Então, gente, eu vou passar, primeiramente, eu vou começar passando a atividade de planilhas para vocês. Hoje o assunto da aula são números binários. Só que eu vou explicar a atividade para que vocês entendam claramente, tá? E aí, depois eu passo para o assunto de números binários, tá certo? Certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como eu sabia que vocês estavam assim às voltas de conseguir terminar as atividades, né, até a 4.1, por isso que eu não passei logo a atividade de planilhas. Ontem eu disponibilizei lá no Moodle, não sei quem viu, atividade 5, alguém aí viu? Eu ainda não, porque eu fui ver outra matéria. Ah, Também Também não não entrei vi lá ainda. ainda não. certo, aí depois vocês podem entrar lá e vão ver. Eu já disponibilizei desde ontem e hoje eu vou explicar para vocês como é que vai ser feita. Por favor, prestem bastante atenção, que aí vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá?
É uma atividade simples, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. O Davi já estava por aí também, não foi? O Davi e outro colega que entrou e Pronto, acabou professor, agora caindo. eu vi. Tem 2 atividades já para fazer. Isso. Essa de binários eu vou explicar depois que terminar a aula, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estava aqui com o calendário aberto, que é onde eu sempre pego o link da nossa aula. Que aí, quando vocês precisarem também, vocês já sabem onde é que pega. Enfatizar isso aí mais uma vez, né? Aqui, atividade 5. Quanto economizaria utilizando energia solar? Porque, assim, eu estou tentando integrar o assunto da nossa aula com o que vocês vão se formar, né? Porque eu não posso ignorar que o curso de vocês é um curso técnico, né? Em energias renováveis, sistemas de energia renováveis. Então, eu estou tentando integrar para que vocês entendam também como é que profissionalmente vocês vão precisar trabalhar com as ferramentas de informática. Aí, essa atividade aqui é um exercício prático que vocês vão utilizar a Google Planilha. Vocês vão montar uma planilha de despesas para instalar energia solar em sua residência. E o objetivo é que vocês exercitem, né, suas habilidades com o programa de edição de planilhas e também integrem com a área profissional de vocês. Aí aqui eu coloco um destaque, né? Abra o arquivo de orientação desta atividade. Por quê? Vocês vão ter um arquivo que está orientando vocês como deve ser feita a atividade, e vocês têm um arquivo que é o modelo da planilha que está lá no Drive para vocês fazerem a atividade de vocês, semelhante a esse do relatório da SNCT que eu passei. Vou abrir aqui o primeiro. Ó. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir nesse arquivo de orientação. Nesse arquivo aqui, eu estou explicando passo a passo como vocês vão fazer a atividade. E esse é o objetivo. Você vai descobrir quanto é que você vai economizar, quanto é que possivelmente você pode economizar instalando energia solar na sua casa, né? Aí você vai montar uma planilha de despesas. Na verdade, a planilha já está montada. Vocês só vão preencher com os dados de vocês. Tem algumas coisas lá que eu pedi para vocês colocarem foto e vocês colocarem print. Certo. O primeiro passo vocês vão ter que conversar com os pais de vocês. Ou responsável. Vocês vão pedir para eles 4 contas, atualizadas do ano 2020. 4 contas de energia. Todo mundo aí paga energia em casa, né? Ninguém é gato não, né? É. Que bom. Então, vocês vão pedir para o pai de vocês 4 contas, tá? Vocês podem pegar, não precisa ser meses sequenciais, né? Mas se puder ser tipo assim, março, abril, maio, junho, esses 4 meses em sequência, ótimo. É meu pegar o de agora, porque o de março não sei de que tá, não. Pronto, então pode pegar, por exemplo, de novembro, outubro, né? Setembro e agosto, esses 4 meses aí, vocês podem pegar. Se eu quiser pegar só desse mês, pode também, né, professora? Não, preciso que vocês peguem dos 4 meses, de 4 meses pelo menos, para que vocês tirem uma média. Uma média de quanto vocês gastam, entendeu? Entendi. Eu acho que a média daqui é sempre a mesma. Certo. Mas aí vocês colocam lá. Tipo assim, se der o mesmo valor todo mês, mas vocês colocam, tá? Para tirar a média, porque aí vocês vão estar usando
uma fórmula do Excel, entendeu? Uma fórmula do Excel do Google Planilhas, né? De qualquer programa de planilhas eletrônicas. Ah, entendi. Isso. Aí você vai conversar com seus pais, vai pedir 4 contas atualizadas do ano de 2020. Aí vocês vão, ao final, você deverá utilizar a soma, a função soma. Eu vou abrir logo aqui a planilha, que aí eu mostro no programa de orientação e mostro na planilha para vocês como é que vai ser. Aqui embaixo tem outro destaque, tá vendo a frase para a realização da atividade, utilize o modelo padronizado, da planilha. Aí vocês clicam aqui, atividade 5, quanto economizaria utilizando energia solar, e vai abrir para vocês a planilha. Essa daqui é a planilha que eu pedi para vocês preencherem. Aqui eu também tenho outros quadrados. Nesses quadrados aqui, eu peço a foto da conta 1, 2, 3 e 4. Vocês vão tirar a foto da conta de energia de vocês. Vão colocar aqui, mês tal, ano tal. Mês tal, ano tal. De todas as 4 contas, certo? Mas primeiro, gente, eu vou pedir que vocês façam o mesmo movimento que a gente fez na outra atividade do relatório da SNCT. Vocês abriram aqui esse arquivo, mas não é para editar esse arquivo, certo? Certo, é para tirar uma cópia. É porque, na verdade, surgiram várias dúvidas sobre isso, né? E aí, vem arquivo, vou explicar. Vem arquivo, fazer uma cópia, aí eu coloco aqui, tracinho, meu nome. Coloquem o primeiro e o segundo nome. Júlia Pinheiro. Por quê? Porque, às vezes, tem, aqui nessa turma, tem 2 Paulos, eu acho, se eu não me engano. Tem um Paulo e tem um outro Davi Paulo, não é isso? Isso. Então, aí por isso que eu preciso que vocês coloquem pelo menos 2 nomes, para eu poder identificar. Aí, coloquei aqui, ó. Eu posso até tirar esse nome aqui, cópia. Só coloco atividade 5, e aqui no final tá meu nome. Júlia Pinheiro, dou um ok. E aí eu vou olhar aqui no meu drive. No meu drive, no drive da turma de vocês, né? Já tá aqui, ó. Atividade 5, edição de planilha. Vejam que tem esse, que é o modelo, e já tá aqui também a minha cópia. Tá vendo? Com o meu nome. Digamos que eu fosse fazer essa atividade. Entendeu? Sim. Entendi. Pronto, aí todo mundo faz esse movimento. Aí depois vocês vão editar. Aqui, o mês. Mês A. Mês A eu estou só exemplificando. Você pode colocar aqui o mês que você está falando. Se for janeiro, você coloca janeiro. Se for outubro, você coloca outubro. O mês, o valor da conta. 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 Aí você vai descobrir o valor total, ó. Você precisa usar a função soma. Vem aqui, inserir. Aí vem aqui em função. Aí vem que você quer fazer a função soma. Só que deu um erro aqui porque eu não tenho nenhum valor, né? Eu não tenho nenhum valor para poder ser somado. Mas, se eu tivesse valores aqui, ele ia somar, né? Vejam que ele pegou aqui da B6, ó. Aqui a coluna B, linha 6. Da B6 até a B9, que é esse mês D aqui, que é o 4º mês. E aí ele faz toda a soma e deu 0 porque não tem nenhum valor aqui. Então tem que utilizar essa função. Eu vou dar um Ctrl Z, né? Só foi para exemplificar que vocês têm que usar a função soma. Depois, eu vou voltar aqui. Vou voltar para a atividade, para o arquivo de orientação, e vou aqui continuar a leitura. Eu vou inserir o valor total pago, né? Inserir o valor total pago
durante esses meses, depois que você utilizou a função soma. Novamente, através de uma função, efetue o cálculo da média desses valores. Vocês vão precisar saber qual é a média entre o mês A e o mês D, né? Nos 4 meses. Vocês vão utilizar aqui a função média. Aí vem aqui, pega, eu vou inserir tudo. Aí vem aqui em função. Função média. Só que aqui a função média eu vou jogar para cá, para baixo depois. Tá? Aí deu um erro por quê? Porque eu também não tenho números. Não tenho nenhum número aqui, então não tem como eu descobrir valor médio, né? Aí dou um Ctrl Z para sumir com a função. Certo. Depois que vocês fizeram isso, coloque todas as 4 contas de energia que eu mostrei lá. Colhem as fotos, né? Naqueles quadradinhos. Aí, após descobrir essa média de consumo, vocês vão entrar nesse site. Já tem um link aqui. Solar Prime. Entra nesse site, vem em Simule Sua Economia. E você vai dizer aqui, onde é que você mora o quê? É um projeto residencial, comercial, industrial, rural? Você vai dizer residencial, né? Geralmente todo mundo é residencial. Coloca o valor que você consome em média, que você tirou lá na sua fórmula, né? Na planilha, no Google Planilha. Coloca o seu nome, seu e-mail, seu telefone, o estado onde você mora e a cidade. E você vai clicar para receber o resultado. Depois que clicar, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz isso, fiz minha simulação. Depois que eu fiz minha simulação, preenchi todos os dados. Aqui eu coloquei tudo certinho, tudo bem explicadinho para vocês saberem como é que vai fazer. Aí ele vai me dar o resultado lá de Júlia de Oliveira Pinheiro. Em um ano, você vai ter a economia média de R$ 668. Em 25 anos, eu vou economizar, se eu instalasse na minha casa, né? Eu economizaria R$ 116.134,43. Vejam que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro que economiza. Após você preencher os dados da simulação, aí você já está falando aqui o que é o passo 3, né? Aí descubra qual é a economia mensal, dividindo o valor economizado em um ano pela quantidade de meses, caso 12. Então, ele me dá o valor de economia anual. Depois que ele me der o valor de economia anual, eu venho aqui e preencho. Valor de economia anual, valor de economia em 25 anos. Só que agora eu quero descobrir a minha economia mensal. Minha economia mensal vai ser esse valor de economia anual dividido por quantos meses? 12. Por 12 meses, muito bem. Aí eu coloco aqui o valor que eu vou economizar no mês A, mês B, mês C, mês D. E aí agora eu vou fazer um cálculo de subtração. Aí novamente vocês podem, primeiro, antes de tudo, né? Novamente vocês podem somar quanto que vocês vão economizar, quanto que vocês vão pagar, né? Com energia solar, o valor total aqui, ó, nesses 4 meses. Aí vocês vão poder comparar quanto que você paga antes, com energia normal, depois com energia solar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, energia elétrica atual e energia solar. Aí você coloca o valor total e o valor médio que você pagaria por mês. Então, entendendo até agora? Sim. Certo. Aí depois você vai fazer o quê? Você pode subtrair o A, né? No caso, você subtrai esse valor por esse daqui. E aí você vai descobrir quanto que você vai pagar. Quanto que você vai pagar o valor atualizado que você pagaria. Entendeu? Quanto que você está economizando mensalmente. Então, aqui,
volto no arquivo. Depois que você fizer tudo isso aqui, todos os passos, aí você descobriu qual a economia mensal, né? E aí você vai subtrair o valor médio pago por sua família e aquele valor que você descobriu lá no passo 1. Você preenche o campo indicado na planilha. Aqui, ao final de cada trabalho, não esqueça de salvar o arquivo. Mas aqui, pode ignorar, porque vocês já vão ter feito a cópia. Mas quem não fez a cópia, na hora de salvar o arquivo, salva com o nome, certo? Coloca nesse formato aqui. Por exemplo, tem gente que baixa para o próprio computador ou baixa para o celular o arquivo, não é mesmo? Tiveram algumas pessoas aí da turma que baixaram. Quem baixar tem essa opção. Salva o arquivo com outro nome, com o seu nome, né? E depois joga lá no Drive, né? Joga lá no Drive. Aí, deixa eu só mostrar mais uma coisa. As fotos, vocês tiram um print das fotos. E aqui, gente, eu quero que vocês tirem um print da tela da simulação do site. Do jeito que eu coloquei aqui. Eu não estou com a minha aqui. Olá, Júlia de Oliveira Pinheiro. Aí eu coloquei o print do valor 1 ano, valor 25 anos. Aí vocês vão tirar um print da tela e vão colocar para mim também aqui na planilha. Ó, aqui a imagem. Vocês vêm aqui em inserir, aí vem imagem, aí coloque imagem aqui. Ou se vocês tirarem um print, né? Vocês vão com print screen. Quem tiver computador aí, dá um print screen no teclado, né? Aí vem aqui, dá um Ctrl V e pronto, já cola. Estão vendo que eu tirei um print, aí ele já colou dentro da planilha mesmo. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui, pessoal? Sim, professora. Então é isso, gente. A atividade é essa, agora vamos passar para a aula. Quem tiver mais alguma dúvida, eu tenho um atendimento na sexta-feira, pela manhã, que eu estou sempre disponível para ajudar vocês. E vocês também podem me falar alguma coisa no Moodle ou também pelo WhatsApp, tá certo? Vou fechar aqui a atividade e vou apresentar agora o slide da aula. F5 aqui. Números binários e medidas em informática. Quem aí já ouviu falar de números binários? Eu já ouvi falar. Certo. Tem uma ideia do que seja? Não. Tá, ok. A gente vai ver agora, de uma maneira geral. Não vou me aprofundar muito também, porque não temos muito tempo para isso. E como não é disciplina de informática básica, eu vou estar me atentando a passar mesmo as informações básicas para vocês. Até avancei bastante nos assuntos, né? Do que a gente veria, mas a gente viu bastante coisa já até agora. O que são sistemas numéricos? Quando nós mencionamos sistemas de numeração, nós estamos referindo à utilização de um sistema para representar uma numeração, ou seja, uma quantidade. Lá no início, eu falei com vocês sobre as regras de cálculo, a necessidade que os seres humanos tiveram de começar a contar, né? E a partir dessa necessidade começaram a surgir sistemas de contagem com pedras, com traços em rochas, e também foi a partir disso que começou toda essa informatização, tudo que a gente tem hoje de matemática, de computação, de equipamentos eletrônicos, tudo isso
surgiu a partir dessa necessidade de contagem, né? Vocês vão entender aqui. Aí seria uma forma de sistematizar, de organizar, colocar regras, né? Porque quando a gente usa qual sistema de numeração? A gente usa os números. Qual é a base da nossa numeração, assim, que a gente usa? Ó, a gente tem 10 números, né? Assim, números inéditos que a gente fala, a gente tem 10. Quais são? Quem pode dizer aí quais são esses números que são a base da nossa numeração atual, né? De tudo que a gente usa, na economia e tudo. Quem poderia falar quais são esses 10, gente? De 1 a 10, professora? Você quase acertou. Quase acertou. Não é de 1 a 10, é de 0 a 9. Porque o 10, ele é formado por dois números, não é? Que a gente já conhece, que é o 0 e o 1, não é isso? Eu ia falar 0, mas... Não, tudo bem, tá tranquilo. A gente, então, tem 10 números que são os números inéditos, que são de 0 a 9. Todos os outros números são formados desses 10, não é mesmo? Se a gente parar para pensar, se a gente for observar, todos esses números que a gente tem, 1.000, 1.100, 10 milhões, todos esses números são formados por números de 0 a 9. Então, a gente usa esse sistema decimal que a gente chama, né? O nosso sistema de numeração que a gente usa normalmente é o decimal. Esse número esse sistema é uma forma de organizar a representação de um número. Exemplo, quando contamos algo ou expressamos algum valor, utilizamos no dia a dia um sistema de numeração, que é o sistema decimal. Não é mesmo? Usa no dia a dia o sistema decimal. Só que a gente tem outros sistemas. A gente tem o sistema decimal, que a gente usa no dia a dia, de 0 a 9. A gente tem o sistema binário, né? Que vem de quê? Quando eu digo assim, o meu time é bicampeão, ele tem quantos títulos? Pessoal, 2. tem 2. Quando eu falo assim, esse animal é bípede, ele anda de quantas pernas? 2. 2. Quando eu falo que ele é quadrúpede, ele anda de 4, né? Então, binário, porque são 2 números. A gente só usa os números binários, todos os outros números são formados apenas por zeros e uns. Então, eu não vou ver um número binário que tenha 3 no meio. Eu não vou ver um número binário que tenha 9 no meio. Os números binários só tem 0 e 1. Só usa 0 e 1. Que na computação isso é muito bom, porque assim, a gente só representa algo que é computacional ou algo que é um equipamento por zeros e uns. Por exemplo, o equipamento ele só vai estar ou ligado ou desligado. Vai passar impulsos elétricos ou impulso negativo, né? Ou não vai, aliás, ou não vai passar um impulso elétrico, ou vai passar um impulso elétrico, que quer dizer que é o positivo, e não passando é negativo. Um equipamento eletrônico da mesma forma. E, então, por isso que a gente usa muito o binário nessa parte de computação. A luz, por exemplo. A luz, ela só vai estar ou apagada ou acesa. Não tem uma luz que vai ficar no meio termo, né? Ela tá meio apagada, meio acesa. Tipo, não existe isso. Assim, quando acontece isso, pode ser que a energia está fraca e aí ela está prestes a queimar, ou a lâmpada está prestes a queimar. Mas no normal, ou ela está acesa ou ela está apagada. Ou agora mesmo, a minha está acesa, né? Então, a gente usa muito isso. Por isso que eu vou bater bastante nessa tecla. Octal. Octal, já pensa logo, né? 8, de 0 a 7.
hexadecimal. Já o hexadecimal é um outro sistema de numeração que tem, para além de 10 números, ele tem os algarismos, né, de 0 a 9, e ainda tem letras do alfabeto A, B, C, D, E e F. E essas letras de A a F equivalem, né, no sistema decimal aos números 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Isso, respectivamente, né? A letra A representa 10, a letra B representa 11, C, 13, né? Desculpa, 12 seria o C, D, 13, E, 14 e F, 15. Então, vejam que a gente tem esses sistemas aí, que são mais falados, né? Lógico que existem outros. E os números decimais, eles são os mais utilizados atualmente, como eu falei. E ele é uma representação posicional no sistema decimal, pode ser desenvolvida numa forma polinomial, que envolve um somatório de potências de 10. Como exemplo, o número 3004 é 3 vezes 103, 0 vezes 102, 0 vezes 101, mais 4 vezes 100. Bom, vamos passar agora para o sistema binário. Sistema binário, como eu disse, ele é de base 2, por isso que ele é chamado de sistema binário. Utiliza apenas 2 números, 0 e 1. Todos os números são representados conforme o posicionamento e a quantidade desses números, desses 2 dígitos. Aí você coloca assim, ó, 1, 10, só que não é 10 que fala, você fala 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Por quê? Por que a gente fala desse jeito? Para que não confunda. Para que eu não pense aqui, aqui é o número 1, aqui é o número 1, aqui é o número 10, aqui é o número 11, 100, 101, 110. Na verdade, não. Né? Eles são chamados de números binários. E para evitar essa confusão, né, com o sistema de numeração decimal, a gente lê dessa forma. Desse jeito que eu li para vocês. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Certo? E aqui, vou explicar agora para vocês como é que se faz a conversão de um número binário para um número decimal. E depois eu vou explicar como é que converte um número decimal em binário. Tá? Qualquer número binário pode ser convertido para seu decimal equivalente, simplesmente somando os pesos das posições em que o número binário tiver um bit. Um bit, no caso, seria o positivo, né? Quando a gente for fazer a conta, for fazer a conversão de binário para decimal, a gente ignora os valores que são 0. As posições, né? E fala posição. A posição que é 0, a gente ignora ela. Por quê? Porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, a gente não considera ela por conta disso, porque não faria nenhuma diferença, né? Vocês concordam comigo? Sim, professora. Certo. Então, vamos somar o valor correspondente às casas com 1 e ignorar o valor das casas com 0. Por que eu coloco 2 aqui elevado a 0? 2 elevado a 1. Porque o número, tem base 2. Binário, ele tem base 2. Então, o cálculo vai ser assim. Eu tenho aqui todo o meu número binário, que é esse aqui, 11010111. Aí, de trás para frente, eu coloco. Em cima dele, eu vou colocar 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Sempre usando 2,
porque o 2 ele é a base do número binário. Utilizo dessa maneira. Vejam que aqui, depois, eu vou somar todas esses cálculos que eu vou fazer, né? Aí eu vou somar o 2 elevado a 0 mais o 2 elevado a 1. Vou ignorar o 2 elevado a 2, por quê? Porque o 2 elevado a 2 tá na posição de um zero aqui, né? E a gente combinou que ignoraria, né? Que o certo é ignorar essa posição. Pulei para 2 elevado a 3, ignoro 2 elevado a 4, porque a gente já combinou, né, que o zero vezes qualquer número é zero, não fará diferença. Faço 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Faço todos esses cálculos. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6 dá 64. Vocês sabem fazer esses cálculos, né? Fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né, gente? Sim. Pronto. Sim. Pronto. Então, vocês vão fazer aqui. Vão somar 64 mais 32, mais 8, mais 2, mais 1. Resultado deu 107. Então, esse número aqui, 1101011, é equivalente em um número decimal ao número 107. Certo? É assim que se converte um número binário em número decimal. Agora, eu vou explicar para vocês como é feita a conversão decimal para binário. Eu pego um número decimal 20, 30, 107, como a gente teve lá, e vou dividindo ele por 2. Dividindo ele por 2 até o resultado dar zero. Até esse valor aqui, ó, dá zero. Então, divide-se o número decimal, dados e os quocientes sucessivos por 2, até que o quociente dê zero. O quociente tem que dar zero. O quociente aqui, ó, isso aqui se chama quociente na divisão, né? Os termos da divisão. O binário equivalente é a combinação de todos os restos. Então, o binário que equivale ao número 10 em decimal, ele é aqui, ó, os restos na ordem inversa. O que é resto na divisão? Todo mundo sabe aí o que é resto na divisão, né, gente? Sim. Pronto. Então, é isso. A gente pega o resto, ó, 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0, né? 1 dividido por 2 dá 0 e sobra 1. Porque 1 eu não consigo dividir por 2 e também eu não vou usar números fracionários aqui. Eu não vou fracionar. Eu coloco 1 dividido por 2, dá 0, sobra 1. O resto é 1. Então, agora eu venho subindo, ó. Então, o meu número binário que eu obtive aqui foi 1, 0, 1, 0. Eu não posso colocar ao contrário, descendo. 0, 1, 0, 1. Não posso, senão dá errado. O correto é usar o resto subindo de maneira, aqui, ó, de maneira invertida. Né? Você utiliza toda vez que você precisar fazer uma atividade. Ah, preciso converter número decimal em binário. Faça nesse estilo aqui, observe os exemplos e você vai ver como é que funciona, como é que fica. E depois faça uma setinha. Eu fiz aqui no meu caderno. Não sei se dá para vocês verem, vocês estão conseguindo ver aí? Tô conseguindo ver sim, professora. Pronto. Vocês viram aí? Botou lá da matemática agora. Oi?
Voltou lá de matemática agora. Praticamente tudo envolve matemática. É porque a computação, a base da computação é a É a matemática. matemática. É. Então, é importante a gente aprender isso aqui também. Porque é bom a gente saber como é que funciona, né, as coisas. Porque às vezes a gente consome tudo, consome ali todos os produtos, consome a parte da informática, consome todos os equipamentos, a gente usa muito computador, celular, tudo, mas não sabe como é que isso funciona, de onde é que surgiu, como é que o computador ele entende as coisas. Então, a gente tem que começar a querer saber a base. E a base é essa, a base vem principalmente da matemática. E a divisão é sucessivamente por 2, por quê? Porque eu estou tentando transformar o número decimal em binário, e a base do binário é 2, né? Então, por isso que a gente divide sempre por 2. Eu aprendi no 8º ano, 7º. Por aí. Ótimo, ótimo, que bom. Aí, qual é a relação? Deixa eu voltar aqui. Tá, pronto. A relação de números binários com o computador. Pelo computador ser um equipamento eletrônico, né, ele trabalha com impulsos elétricos ou eletromagnéticos, no caso dos HDs. Os nossos HDs ainda utilizam, como eu mostrei para vocês, né? Lá, tudo dentro do HD é tudo eletromagnético. Utiliza impulsos eletromagnéticos. É tanto que quando você abre um HD, você corre um sério risco ali de perder tudo. Porque ele é selado ali, ó. Ele é selado, é como se fosse um campo ali, selado, dentro, com aquele disco, aquela agulha. Então, tudo recebe os impulsos eletromagnéticos, é tudo para proteger ali os seus dados. Se você abrir, acabou com aquele campo ali eletromagnético, entendeu? E aí, que podem ser num determinado sentido ou no sentido oposto. Então, esses impulsos podem ser no sentido, em um sentido ou no sentido oposto. E convencionou-se que esses dois impulsos seriam representados pelos algarismos 1 e 0. Então, eles chegaram, né? Lá o pessoal chegou a uma conclusão. Não, a gente precisa dizer como é que vai ser representado isso. Porque senão, como é que a gente vai fazer os cálculos? Como é que a gente vai pensar numa programação para isso? Como é que a gente vai ensinar ao computador os programas se a gente não tiver uma forma de representar aquilo, né? Porque o impulso tem que ser representado de alguma forma. E aí, eles chegaram a convenção, né, de que seria representado pelo número 1, pelos algarismos 1 e pelo algarismo 0. E cada um deles é chamado de bit, né? E bit é o acrônimo de binary digit, né? Binary digit, ou dígito binário em português, né? Trata-se da menor unidade da informação com a qual o computador trabalha. Então, qual é a menor unidade de informação que o computador trabalha? Bit, que é o dígito binário, 0 ou 1, certo? E aí, todas as informações existentes no computador são sequências de impulsos elétricos. Todas as informações são sequências de impulsos elétricos. E na representação humana, sequências compostas de algarismos 1 e 0, formando uma extensa fila. Então, o computador, não sei se vocês estão vendo essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, né? É clássico que você vai ver sempre representando, né? Dígitos binários com essas imagens assim. Porque realmente o computador ele só lê uma sequência de dígitos binários. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Os impulsos, esses impulsos elétricos, que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga os impulsos elétricos, eles podem ser representados para nós, seres humanos, com essas filas de zeros e uns, que são muito extensas, né? E até mesmo as imagens digitalizadas, até mesmo as imagens que nós temos no computador, digitalizadas, arquivo de música, são sequências gigantes de algarismos.
que são convertidas, né, para placa de vídeo, para de som, e aí a gente vê esses vídeos que eu mostrei para você, né, na música, para vocês, da música, mostrei o áudio, então, tudo isso aí são sequências de impulsos elétricos zeros e uns para a gente, né? E as cores também, no nosso teclado, por exemplo, a gente tem a tabela ASCII, e essa tabela ASCII é assim, a letra A é tal sequência de números, a letra S é tal sequência de números. Tudo é implantado no computador, né? O computador já sabe aquilo ali. São padrões, né? O computador sabe. Aí ele recebeu a letra A, converte a letra A para a linguagem que ele vai entender e aquilo ali vai funcionando. Um computador funciona dessa forma. Tudo é convertido. Imagem, vídeo, som, tudo é convertido para que ele entenda. E a letra que eu falei, né? A letra A, por exemplo, ela é representada por uma sequência de bits. E essa sequência seria 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E quando você chega a uma sequência de 8 bits, chamamos de byte. Vocês estão entendendo aí, né? A gente tem um bit, que é a menor unidade que o computador entende. E Bit. bytes. Isso, bit. Aí, quando eu formo 8 bits, eu agora já posso chamar aquele conjunto de 8 bits de 1 byte. Entenderam? Aí, aqui, ó. O sistema de numeração hexadecimal foi empregado na informática para representar números binários de uma forma mais compacta, pois, do contrário, as representações seriam mais extensas. Este sistema, como o nome sugere, possui 16 símbolos. Lembra que eu falei para vocês do sistema hexadecimal, que tem 16 números, símbolos, né? Que tem o de 0 a 9 e depois de A a F. E aí os 10 do sistema decimal e as letras de A a F, que é o que representa o sistema hexadecimal. E aí ajuda o computador a diminuir mais a quantidade de bits, né? A quantidade de representação, senão fica muito extenso. Aqui. Para sabermos medir o volume das informações que são armazenadas nos dispositivos, discos, memórias e outros, temos as seguintes ordens de grandeza. Existem outras, mas citaremos as principais. Aí aqui, tá aqui. Aqui, ó, gente. A gente tem uma unidade que a gente chama de kilobyte, que a gente abrevia, né, kbyte, né, que são 1000 bytes, que é 2 bits elevado a 10, que equivale a 1000 bytes, mais ou menos. Aí tem um megabyte, eu lembro de uma época que a gente tinha aqueles, como é que é o nome? Disquete, né? Não sei quem já chegou a usar disquete aí. Alguém de vocês já usou disquete? É de comer? Não, tá vendo, rapaz? Tô ficando velha, meu Deus do céu. Disquete, gente, era uma plaquinha assim, desse tamanho assim. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. E você enfiava assim ela é achatadinha assim, né? Você inseria assim no computador de vocês. É tipo esse bloquinho meu, um pouco menor. Como se fosse daqui para cá no meu bloquinho, ó. Aí, quadradinha. Você inseria no computador o disquete, e lá esse disquete servia como um pendrive que a gente usa hoje, como cartão de memória, como HD. Ele servia para armazenar, HD externo, né? Servia para armazenar arquivos. E esses disquetes, eles chegavam a ter assim, tipo, o meu disquete tem 100 KB. Isso aí, o disquete
cabia quase nada. Eu usei uma vez para armazenar um trabalho, mas um trabalho no Word. Pensa aí, e já estava quase cheio o disquete. Você vê como era muito grande o armazenamento do disquete. E hoje em dia a gente tem HDs externos com 5 teras de armazenamento. E a gente acha, às vezes até pouco, porque quanto mais foi avançando a tecnologia, mais as coisas foram ficando pesadas. Eu não sei se vocês já repararam. Quando o celular da gente vai ficando obsoleto, né, vai ficando antigo, vai ficando, né, mais antigo, assim, estão sempre atualizando. Todo ano, todo mês, lança celular. Aí, o que acontece? Você vai atualizar um aplicativo e aquele aplicativo já não cabe mais no seu celular, não é? Você já aconteceu isso aí com vocês? Já. Pois Sim. não cabe mais no celular, por quê? Porque quanto mais eles vão melhorando os equipamentos, mais também eles vão melhorando os programas, os aplicativos. E quanto mais você melhora um aplicativo, mais pesado ele vai ficando, entendeu? Por isso que às vezes o celular vai ficando obsoleto, vai ficando antigo, e aí já não cabe mais o WhatsApp. Já vou ter que desinstalar um joguinho, ou apagar os arquivos, apagar as fotos, para poder caber o WhatsApp de novo, senão não vai caber. Já aconteceu isso comigo, e às vezes eu sempre tinha que estar atualizando o celular da minha tia, que ela era um bem antiguinho, aí eu tinha que ficar atualizando e tinha que ficar apagando as coisas, salvando no computador. Então, aqui, gente, ó, a gente tem gigabyte, megabyte, né, que a gente ainda usa megabyte, gigas, né, que a gente usa muito, assim, mais utilizado é giga, né? Ah, meu pendrive tem 8 GB de memória. Ah, meu celular tem 8 GB de memória RAM. Ah, meu celular consegue armazenar 64 GB, né, de arquivos. Então, a gente usa muito a palavra giga. E o tera, que no caso tem crescido muito agora, né? Todos os computadores vêm com 1 tera. A maioria, né, dos computadores que você vai comprar hoje em dia vem com 1 tera de quê? 1 tera de quê, gente? 1 terabyte. 1 terabyte de quê? Mas o que é armazena esse 1 tera? Quer dizer, qual é o Rapaz, equipamento? aí não sei. Qual é o equipamento no meu computador que tem 1 tera? O meu HD. Isso, muito Ah, não, bem. esse terabyte. Muito bem, é o HD que vai armazenar 1 tera. 1 terabyte, né, de arquivos ali. E aí tudo vai ser O de meu pai é 100. 100, É 100 ou... 100 gigas. Daqui a pouco eu vejo. Certo, Eu acho que é 1 terabyte ou 100. certo. E 1 Deixa eu ver terabyte aqui. equivale a 2 elevado a 10, né, de gigabytes. E é em torno de 1 trilhão de bytes. Se a gente for calcular assim, converter para bytes, olha quanto que dá. Dá 1 trilhão de bytes. 1 tera dá 1 trilhão de bytes. 1 giga dá 1 bilhão de bytes. 1 mega dá 1 milhão de bytes. E antigamente eu trabalhava com 100 bytes, né, no disquete. E tem também o petabyte, que já são 2 Agora eu vi, elevado a professor, é 1 10. terabyte mesmo. Oi? É 1 terabyte. 1 terabyte mesmo. É o Pronto, HD. 1 tera de HD, 1 tera de armazenamento aí. E aí eu tenho o peta, que é depois de tera, que já é 2 elevado a 10 de tera, né? Que é perto de 1 quatrilhão de bytes. Esses números aí eu eu falo muito assim, né? Porque a gente nem sabe imaginar o que é 1 quatrilhão de bytes. 1 quatrilhão, o que é 1 quatrilhão? Eu não consigo imaginar o que é 1 quatrilhão, é muita coisa. Então, assim, você já deve ter ouvido falar em algo mais ou menos assim. O HD no meu computador é de 500 gigabytes, né? Todo mundo fala assim às vezes. Isso significa que o disco desse computador comporta no máximo 500 gigabytes de informações.
entendeu? E fazendo as contas, podemos dizer que cabe nesse disco 500 bilhões de letras, 500 bilhões de bytes. Aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas tem um númerozinho escrito aqui, ó. Pronto, coloquei o maior para você. Aqui. Estão vendo aqui? Esse HD tem 500 gigas. E aqui ele está colocando que é mais ou menos 8.455 megabytes. Estão vendo aí? Sim. Então é isso, gente. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, professora. Certo, agora eu vou explicar a atividade. Tá? Essas atividades eu dei um prazo maior para vocês. Vai ficar aberta essa atividade até o dia 29. Mas, gente, é para fazer as atividades. Porque, assim, eu estava fazendo, né, as avaliações e eu vi que tem muita gente que não está fazendo. Nessa turma eu tenho 13 alunos. E eu sei que por diversas dificuldades, às vezes vocês não conseguem assistir a aula, mas todo mundo sabe que eu gravo todas as aulas, né? Todo mundo sabe que eu gravo todas as aulas, eu coloco no YouTube, eu disponibilizo no Moodle. Então, assim, eu coloco todo o material da aula para vocês no Moodle, né? Acho que todo mundo aí vê que eu faço tudo isso, né, gente? Sim. Pois é. Então, assim, quem não consegue assistir a aula, assiste lá online, tá? Assiste online e, principalmente, faz as atividades. Porque não pode deixar de fazer essas atividades, senão vocês não vão ter ponto na hora de eu fechar as notas e, infelizmente, vocês não vão conseguir passar. E vocês veem que não são atividades, sim, difíceis, são atividades que eu explico para vocês e eu prezo muito pelo aprendizado de vocês. E eu também sempre estou disponível, né, para explicar para vocês. Vocês me chamam no WhatsApp, eu respondo. Então, eu quero muito, assim, que vocês façam as atividades e vocês obtenham êxito na disciplina. Porque depois, quando voltar ao normal, assim, tiver aula, e vocês tiverem todas as disciplinas, vocês vão poder eliminar a minha. Vão chegar lá no terceiro módulo, né? E vão pegar, sei lá, só 2 disciplinas, vão ficar mais livres. Porque, principalmente porque vocês estão no ensino médio. Quando voltarem às aulas presenciais, né? Vocês vão voltar ao mesmo sistema. Assiste aula de manhã no estado, aí depois de tarde vai para o IFE, vai fazer aula também com a gente, e aí acaba que vocês vão ter muitas coisas para fazer, né? Principalmente porque agora parece que eles estão querendo juntar, né? O governo está querendo juntar 2 anos e um só, no ano que vem, para poder recuperar. Isso, para poder recuperar esse tempo. Então, quanto a mais vocês adiantarem comigo aqui e com os outros professores das outras disciplinas que vocês estão fazendo, melhor para vocês, né? Vai ser melhor para vocês ainda. Então, nessa atividade, vocês vão fazer alguns exercícios de conversão de números, como eu expliquei para vocês. Vocês vão converter do binário para o decimal e do decimal para o binário. Aqui tem toda a explicação da atividade. Fiquem atentos, leiam a atividade, né? Se não entender alguma coisa, depois me procura. Aqui, ó. Para a realização da atividade, utilize o modelo padronizado de documento. Clique na extensão a seguir para fazer o download. Vejam bem, essa atividade aqui, eu já não vou usar o Drive. Eu vou pedir que vocês baixem, certo? Vocês vão baixar para o computador de vocês, ou para o celular, ou para o tablet. E aí vocês vão preencher a atividade lá no dispositivo de vocês, né? No tablet, no celular ou no computador. E depois vocês vão enviar aqui, ó, em adicionar tarefa, como eu fiz daquela outra atividade do Cineteca. Lembram?
Estão lembrados, gente? Uhum. Certo. Atividade 6, conversão para binário. Nessa atividade que você terá a oportunidade de demonstrar e validar os conhecimentos adquiridos com conversão de números binários e decimais. Faça os devidos cálculos em seu caderno. Olha a orientação que eu estou dando para vocês. Vamos usar aí esse caderno que está pegando mofo, que está pegando teia de aranha. Pegando poeira. Pegando poeira, teia de aranha. Peguem eles aí e façam as atividades de vocês. Façam os cálculos bonitinho. Depois que vocês fizerem os cálculos, por favor, envie os anexos aqui, ó, como eu coloquei aqui no exemplo. Exemplo de anexo, eu fiz a atividade aqui, né? Fiz a conversão de 10 para o número binário e mandei a foto. Coloquei a foto aqui. Então, eu peço que vocês façam isso, tá certo? Porque assim, gente, matemática de cabeça não dá certo, né? Tem que ser ali no papel, né? E no lapisinho bonitinho, que aí fica bom. Então, aqui eu estou exemplificando como que transforma 25, o número 25, na base decimal, em um número binário. Vou dividindo por 2, 25 por 2, aí dá 12, 12 por 2, entendeu? Aí, o resto, né? O resto sempre na maneira invertida. Aí, você faz a setinha, ou você faz do jeito que aqui eu coloquei ilustrando. E eu descobri que o número 25 decimal em binário é 1, 1, 0, 0 e 1. Certo? Aí aqui eu quero converter o número 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 em um número decimal. Como é que eu vou fazer? Aquilo que eu expliquei para vocês. Na posição 1, ó, de trás para frente. De trás, né? De trás para frente. 1, 2 elevado a 0. 1 é igual a 2 elevado a 1. O 0 é igual a 2 elevado a 2. O 1 é igual a 2 elevado a 3. O 0 é igual a 2 elevado a 4. E 1 elevado a 2, 2 elevado a 5. Esse outro 1 que é 2 elevado a 6. Vejam que eu começo, ó, tudo é 2, né? E eu começo como? Elevando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na dúvida, vocês lembram, a potência sempre vai ser começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base vai ser sempre 2, né? Então, aqui, eu vou ignorar esse 0 e esse 0, porque a gente combinou que, né? A gente sabe que 0 vezes qualquer número é sempre 0. Aqui, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, porque tá na sequência, mais 2 elevado a 3, porque eu ignorei o 2 elevado a 2, certo? Mais 2 elevado a 5, porque eu ignorei o 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 6. 64 mais 32, mais 8, mais 2, mais 1, igual a 107. Então, esses são os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. E aí, a partir disso, vocês vão fazer, primeiro, converter os seguintes números de base binária para base decimal, é questão 1. Caso haja dúvidas, relembre o assunto no slide da aula. Vou colocar o slide da aula, hoje ainda, lá no Moodle, para vocês, tiverem alguma dúvida, relembrar lá. Letra A, vocês vão converter esse número, letra B, letra C, letra D. Aí vocês coloquem no caderno de vocês e vão fazendo. E na questão 2, vocês vão converter os seguintes números da base decimal para a base binária. Vão converter 10 para um número binário, 64, 121, 1.255, 512, 497. Então, vocês vão fazer todos esses cálculos. E, por favor, quando vocês forem fazer, vocês coloquem assim, ó, questão 2, letra A, letra B, letra C, letra D, para eu conseguir identificar qual é a atividade que vocês estão fazendo, tá certo? Sejam organizados.
Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Não. Professora, desculpa por ter saído na hora que meu primo abençoado desligou o Wi-Fi. Olha que menina Poxa, abusada. tudo bem, não tem problema. Mas tá gravado aqui a aula, né? Eu vou encerrar a gravação agora, depois vocês pegam no mudo, tá certo? Quem Mas foi por bem no algum final. motivo. Não precisa Oi? não. Foi bem no final, saiu rápido e depois voltou. Ah, Que tá certo. ele só foi passar a vassoura, levou o fio e tudo. Ah, Ele é é assim desastrado. mesmo. Tá bom, vou interromper aqui a gravação.